Olá, que bom ter você aqui. Mais um episódio do podcast B2Bench do ecossistema Great People. Aqui, como você já sabe, nós trazemos benchmark e melhores práticas de gestão de pessoas do mercado de trabalho. Eu sou a Dani Diniz, diretora de Relações Institucionais do ecossistema Great People e do Great Place to Work. E hoje a gente vai bater um papo sobre um tema muito legal: saúde, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, qualidade de vida, flexibilidade, um pouquinho de tudo isso. E para me acompanhar nessa conversa, eu estou aqui com a diretora de RH e sustentabilidade da Sompo, a Roberta Caravieri. Olá, Dani. Obrigada, Roberta, pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro, agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar participando desse momento com vocês e principalmente falando daquilo que eu mais gosto de fazer, que é cuidar de pessoas. Então, obrigada pela oportunidade. Imagina, um prazer. A gente vai falar bastante coisa, né? Nos nossos Vamos. bastidores já estávamos ali bem quente. Como eu disse, né? A gente tem a cada episódio a gente traz uma temática. Falamos um pouquinho de tudo, de gestão de pessoas de uma forma geral, mas nos aprofundamos numa prática específica. E a de hoje vai ser esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, trazendo aspectos também de flexibilidade. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e depois um pouquinho sobre a Sompo, para as pessoas conhecerem melhor. Bacana. Bom, eu sou formada em administração de empresas, comecei muito cedo em recursos humanos, tenho mais de 30 anos de experiência só em RH. Estou na Sompo há 17 anos, então muita história para contar da nossa empresa, né? E do orgulho de pertencer a esse grupo. E sou mãe de uma jovem advogada de 23 anos, né? Então, casando tudo isso aí, completa aí a minha bagagem. Tenho especialização também em gestão de negócios internacionais e modelagem organizacional, que é um apoio aí para dentro das empresas. Falando da Sompo, a Sompo é uma seguradora multinacional, representa aqui no Brasil as operações de seguros e resseguro do grupo Sompo Holdings, que fica no Japão, né? E a gente atua fortemente no segmento corporativo. Então, nossos principais clientes são outras empresas e a gente atua em ramo empresarial, engenharia, seguro agrícola, a parte de transportes, seguros financeiros. Então, tem uma linha bastante grande de seguros aí voltado para as empresas. E atuamos no Brasil há mais de 65 anos. Também bastante história para contar do grupo aí. Bastante mesmo. Quantos funcionários tem? A gente tem cerca hoje de 700 pessoas na Sompo e para a gente é um orgulho estar aqui mesmo, que a gente está no 4º ano consecutivo sendo reconhecido pela GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar, com alguns rankings distintos que a gente ganhou, de jornada flexível, de gestão de saúde. Então, bem feliz de estar aqui nesse momento com vocês. E Roberta, você falou que cuida, né? Eu introduzi aqui no começo, RH, sustentabilidade, outras funções também dentro do escopo ali na Sompo, né? Nesses 17 anos. Quando a gente fala de RH na Sompo, a gente envolve toda a parte de gestão de saúde, qualidade de vida, comunicação interna. Então, tem todo esse escopo dentro aí da minha atuação e mais a área de sustentabilidade também. Bastante coisa, né? Bastante coisa, mas coisas que me dão muito prazer de conduzir frente ao grupo. E que estão todas relacionadas também, né? Uma interligada à outra. E falando exatamente de qualidade de vida, entrando aqui na nossa temática principal, né? Algo que chamou atenção, que vem chamando atenção, nossa, né? Até você falou dos rankings, é que vocês enxergam, né, a qualidade de vida do colaborador não só da porta para dentro, né? Quando se fala de qualidade de vida do colaborador, fala-se também desse colaborador da porta para fora, né, de uma forma mais holística. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como que é esse cuidado com os funcionários da Sompo, como é que vocês trabalham isso internamente? Antes da gente falar de benefícios e tal, acho que é mais uma parte da cultura mesmo da própria Sompo, né? Essa questão de cuidar de pessoas realmente é um dos principais valores que a gente tem dentro da companhia, né? Poder propiciar um ambiente de trabalho bacana, onde a pessoa se sinta bem,
que ela se sinta feliz e que ela extrapole isso até para a família dela, é uma das coisas que a gente preza muito. E a gente vem ao longo de vários anos trabalhando muito 3 grandes pilares aí, se assim eu posso dizer, né? Um deles é a pessoa poder ser exatamente quem ela é, então ela ter segurança para ser quem ela é, para que os valores dela estejam sempre ressaltados e enaltecidos dentro da Sompo, que ela tenha uma segurança psicológica para poder trazer todos os pontos que a incomodam e que a liderança seja aberta para ouvir e entender como isso afeta a rotina dela, a vida dela, e trabalhar muito as relações de transparência com uma comunicação muito simples, muito próxima e um diálogo franco e aberto entre todos os níveis dentro da empresa. Então, acho que essas 3 grandes vertentes aí é que fazem a gente olhar e deixar essa pessoa bem dentro da Sompo e que ela também consiga transparecer todo esse bem-estar, tudo para as pessoas que a cercam, né, seus amigos, seus familiares. Então, a gente preza bastante por isso. E, obviamente, tudo isso pautado no maior respeito possível, né? Que para a gente respeito é inegociável dentro da Sompo. Então, essas relações sendo extremamente transparentes e próximas, mas sempre com muito respeito na relação entre todas as pessoas. Muito bom, você falou de um ponto que para nós é muito rico, né, que é a questão de a pessoa ser ela mesma, ela poder ser ela mesma na organização, e eu sempre comento isso, né, que a gente não divide mais pessoa e funcionário. A gente vem de uma era industrial, carregamos muito disso ainda, em que a gente separa as pessoas nessas funções, né, o ser humano, a pessoa e o profissional, né, separando ali o humano do crachá e do título. Isso foi, ao longo do tempo, deveria ser ao menos, né, unificado, né? Uma pessoa é uma só e, portanto, ela pode trazer ali quem ela é na sua integridade, né? Casado, tem filho, não tem filho, onde mora, como mora, do que gosta, seus hobbies, né? Trazer essa pessoa na sua integridade. Você percebe que isso tem mudado ao longo do tempo? A gente percebe, né? Falando aqui de era industrial até então, sabemos que nem todas as empresas ainda admitem isso, mas o sentimento do funcionário em poder ser ele mesmo é crescente na organização. É crescente. Você sabe que a gente fez esse ano uma mudança semântica quando a gente fala com as pessoas dentro da Sompo, os nossos comunicados. E a gente tem um bate-papo com os líderes frequente, né, onde a gente trouxe as definições de colaborador, empregado e funcionário. Ah, que E demais. quando a gente resgata essa significância, o significado de dicionário de cada uma dessas vertentes, a gente sempre olha para um sentido muito, entre aspas, pejorativo, né, daquela palavra. E aí a gente tomou a decisão, a gente trouxe essas 3 definições e a gente falou, aqui na Sompo a gente não vai usar, quando a gente se relacionar com as pessoas que trabalham na Sompo, a gente não vai mais chamar de o prezado colaborador, empregado, funcionário. Nós vamos falar das nossas pessoas. Então, foi muito bacana você trazer isso, porque a gente já começa em todos os comunicados a falar para as nossas pessoas, que vocês se sintam bem. A gente pede para os líderes seguirem essa mesma linha quando fala, olha, fala que você tem um time de pessoas, não um time de colaboradores. Fala que você tem pessoas engajadas e não funcionários engajados ou empregados. Então, a gente veio através de uma ação muito simples de colocar realmente a pessoa aí como principal ponto dentro da organização e não aquela função dela ser limitada a um registro de empregado dentro da Sompo. Então, isso é uma semântica simples, mas que começa a fazer diferença quando os líderes vão falar, a minha pessoa, a pessoa da minha equipe, então ele automaticamente se corrige. E o que a gente espera, né, Daniela, que a pessoa tenha um protagonismo da sua vida dentro da nossa empresa, que ela preze pelo seu autodesenvolvimento, que ela busque ser o melhor dela em todas as versões, né? Seja trabalhando com seus colegas, seja interagindo com os líderes. Então, a gente apoia bastante que essa relação seja cada vez mais tranquila, próxima e que traga uma segurança psicológica para a pessoa, né? Porque a gente é um só. Né? Os problemas acontecem, a gente prepara os líderes para isso, a gente segue uma metodologia de desenvolvimento dentro da Sompo, que é pautada nos princípios dos pontos fortes, que é uma metodologia da Gallup, uma metodologia internacional, e onde ela potencializa o talento das pessoas. Então, a gente
tenta, através dessa metodologia, trazer o que a pessoa tem de melhor, Uhum. para que ela possa se sentir mais tranquila, mais segura em poder trabalhar e trazer todas as suas incertezas e inseguranças junto ao gestor. Então, é um pouco do que a gente vem fazendo aí para entender que os problemas existem sim, e quando a gente entrou na pandemia, todo mundo sabe, as reuniões em casa, e até hoje é assim, passa cachorro, passa filho, então a gente tem que preparar aí os líderes e as próprias pessoas para entender o movimento, os colegas também, olha, está dentro da casa da pessoa, enxergar que tem esse ambiente, então tem aí um trabalho que foi feito e que a gente se orgulha muito, e pautado no respeito, como eu falei sempre aí nessas relações. Eu acho que a pandemia ajudou um pouco essa consciência de colocar, entender que a pessoa é uma só, né? A gente já vai falar sobre estar em casa ou não, porque isso também tem mudado, Uhum. né? Mas eu só queria fechar aqui esse bloco dizendo que eu adorei a história da semântica, né? Eu sempre falo sobre isso, o mundo muda, o mundo do trabalho muda e o vocabulário tem que mudar também. É isso. Né? Algumas palavras a gente precisa mudar. Eu sempre conto a história da retenção, a gente não usa mais a palavra retenção, porque não faz mais sentido no mundo de relações mais fluidas, né? Em que o relacionamento ele tem que ser bom para ambas as partes, então a gente não retém mais ninguém, não prende mais ninguém. Desligamento também é uma palavra um tanto quanto estranha, né? Só para a gente fechar aqui agora, e colaborador para completar o nosso dicionário corporativo aqui. Gostei muito da substituição, porque faz total sentido nesse século XXI pós-pandêmico que a gente vive. Com certeza. Muito bom, Roberta. Agora eu falei que o papo ia voar, então a gente já vai passar para o nosso próximo bloco, que chama Bola de Cristal. E chama bola de cristal justamente porque a gente vem aqui identificando, né, tendências desse mundo do trabalho que vem mudando muito, né, e de forma acelerada, em intervalos cada vez menores, e a gente vai discutir um pouquinho sobre tendências aqui nesse próximo bloco. E tendências dentro desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Algumas pessoas se dizendo mais estressadas, ansiosas, né, cansadas mesmo nessa nova rotina. Rotina que eu digo, a gente passou por uma pandemia, foi para o modelo 100% remoto, vai para o híbrido, volta para o presencial, acúmulo de tarefas, funções. Então, há uma angústia muito grande em buscar um novo conceito sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O que você poderia dizer, né, assim, de toda essa sua trajetória, entendendo isso e identificando essa evolução também da temática de equilíbrio? Uma coisa era equilíbrio entre vida pessoal na gestão de pessoas dos anos 2000. A outra coisa é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional na gestão de pessoas em 2024, depois da gente passar por uma pandemia. Então, o que a gente espera daí, né, daqui para frente, quando a gente fala em equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Esse acho que é o desafio que norteia todas as empresas hoje, né? Porque não adianta só você ter um pacote bacana de benefícios e deixar ele na prateleira e falar, olha, pega aqui o que te interessa e vai atrás disso. A gente tem que fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que é melhor para elas. Como é que elas enxergam que cada ação dessa faz sentido, né, para o seu perfil, para a sua estrutura. E como empresa, a gente propiciar que as pessoas busquem isso. Então, trazer aí uma segurança de que ela pode utilizar isso da melhor forma possível. Para a gente, o que importa é que a pessoa consiga ser altamente, não só produtiva, mas feliz e engajada. E para isso, a gente olha bastante também 3 grandes pilares aí, para que a pessoa consiga ter aí um equilíbrio bacana. A gente tem um pilar, quando a gente fala dos nossos programas de qualidade de vida, a gente embasa esses programas em 3 grandes pilares. A gente olha para a saúde física da pessoa, para a parte financeira, então a gente tem uma pauta para cuidar, de ajudar as pessoas a cuidar de saúde financeira, e uma outra parte para a gente cuidar da saúde emocional e social. Então, quando a gente olha para essas 3 vertentes, a gente, como empresa, propicia diferenciais para que essa pessoa consiga buscar justamente esse equilíbrio, né, entre o que ela busca no trabalho e fora dele. Quando a gente fala da parte de saúde física, a gente tem dentro da Sompo uma estrutura de ambulatório médico, onde a gente conta com um clínico, né, que faz todo um atendimento assistencial com consultas presenciais e consulta telemedicina também, que cuida aí basicamente de olhar um acompanhamento para doenças
crônicas, acompanhamentos de hospitalizados, mas também para fazer um periódico normal. Então, acompanhar, olha, você está com alguma dor de cabeça, enxaqueca, vamos direcionar para exames específicos. Dentro dessa estrutura, a gente tem também uma técnica de enfermagem que fica lá dentro do nosso espaço para ajudar a pessoa com uma dor de cabeça, aferir uma pressão, direcionar para algum cuidado médico. Uma massoterapeuta que faz quick message para as pessoas darem uma relaxadinha aí durante o trabalho. E tem mais um profissional que é um fisioterapeuta, que também é um membro da minha equipe, que faz fisioterapia e acupuntura sem custo para os nossos colaboradores. Então, o grande foco dessa estrutura aí de gestão de saúde do ambulatório é trabalhar na prevenção. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem um índice de afastamento super baixo na SOMPO, pouquíssimos casos de afastamento. E os casos que a gente tem de afastamento ou são licença maternidade, que aí é a parte mais feliz e agradável boa, do afastamento, mas algumas questões de doenças osteomoleculares ou oncológicas. Não temos nenhum afastamento por saúde mental. Então, essa é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante, ajudando as pessoas a equilibrar um pouco mais o lado aí emocional. A pandemia trouxe algumas sequelas, a gente sabe disso para muitas pessoas, mas a gente tenta aí, com essa estrutura, trabalhar bastante a prevenção. Quando a gente fala da parte financeira, né, da saúde financeira, além de benefícios como empréstimo consignado em folha, com parceria em bancos, a gente tem um benefício muito bacana, que é a nossa previdência privada, é uma instituição da própria SOMPO, e essa instituição, além da gente fazer aporte financeiro também para os colaboradores, a gente também libera um empréstimo consignado a um custo muito baixo. Bem menor que bancos. E a gente faz palestras com especialistas para as pessoas poderem cuidar melhor da gestão financeira, como fazer uma gestão de custo adequada, onde investir dinheiro, como usar milhas. Então, a gente traz bastante aí um olhar para que ele possa aí cuidar bem do bolso dele, para que isso se equilibre. E, por fim, quando a gente fala de saúde emocional aí, ou psicológica, a gente tem uma série de palestras com cuidados de saúde e também um apoio que a gente chama PAI, né, um programa de apoio empregado, com apoio psicológico, financeiro e jurídico disponível para todos os empregados. Olha, eu falando empregados aqui, hein? Para todas as pessoas da SOMPO e os seus dependentes, para que eles utilizem isso da melhor forma possível. Então, quando a gente propicia esse olhar, a pessoa consegue buscar um equilíbrio maior e olhar para cada uma dessas vertentes que a gente tem e buscar aquilo que é importante para ela, né? Então, acho que como desafio para as empresas hoje é tentar que ferramentas como empresa a gente pode ajudar a pessoa a usar disso para que ela se sinta melhor. E se você me permite, ainda quero colocar mais uma coisa, né? Que a gente falou bastante de jornada flexível, né? Então... não podemos deixar de perguntar, né? Como é que a jornada na SOMPO, né? Como é que se estabeleceu num pós-pandemia, se manteve, ou vocês têm um modelo definitivo hoje? É híbrido, né? Então, a gente trabalha no regime híbrido, um regime um pouquinho diferente do que a gente vê as empresas fazendo, e desde o retorno da pandemia ele permanece da mesma forma. Hoje as pessoas devem ir ao escritório 8 vezes no mês, da forma como elas desejam. Então, tem gente que vai 2 vezes por semana, tem gente que fica 5 dias direto no escritório, fica 2 semanas sem aparecer, vai mais 3. Então, isso é acordado com a liderança? Acordado com a liderança, sempre com os colegas. Olha, tem uma demanda, então hoje eu não vou amanhã. Então, essa flexibilidade também propicia que a pessoa busque um equilíbrio para fazer outro tipo de atividade que ela queira, se comprometer com curso, com uma faculdade. Então, não há um regime onde o líder diga para a pessoa, você tem que vir de terça e quinta. Não. A gente combina o que for melhor para você. Algumas reuniões a gente pede 1 ou 2 vezes por mês que a equipe toda vá para se encontrar, para comemorar aniversários, tomar um café da manhã junto, mas nada restritivo. Fica muito livre nesses 8 dias. E fora isso, quando as pessoas vão para o escritório, elas têm também uma flexibilidade de horário de entrada. Até para fugir um pouco de trânsito, desse caos que a gente vive, pelo menos em São Paulo. Nossa, nesses 8 dias ela pode também ter essa horário diferenciado. Elas podem entrar das 7 até as 11 da manhã. E aí tem o horário respectivo de saída, né? Então, a gente entende que dessa forma você começa a cuidar bastante também, que a pessoa use o tempo livre dela aí para cuidar de si, para se desenvolver, enfim. Que bom ouvir isso. Tá dando certo.
Super certo. Porque é bom a gente dizer, dá certo, né? Porque a gente está no movimento aqui, né? A gente vem acompanhando bastante isso, temos pesquisa, vamos soltar logo mais uma pesquisa sobre essa questão dos movimentos de trabalho também mais recente. Temos aí grandes empresas retrocedendo na sua política de híbrido para uma política de trabalho 100% presencial de novo, colocando a questão da cultura, a questão da produtividade sempre como os principais argumentos. Por isso que eu pergunto aqui para a gente encerrar esse papo sobre esse tópico da bola de cristal. Dá certo? Dá, e vou trazer alguns números para você. Quando Ótimo. a gente olha para o ano passado, fechamento de 2023, a nossa produtividade cresceu 16% em relação ao ano anterior. Em termos de lucro, de resultado, a gente cresceu 15% em vendas, né, que é o prêmio de seguro, né, que é a nossa receita, vem aí do resultado, né, da venda dos nossos produtos de seguro, cresceu 15%, em comparação ao mercado que cresceu apenas 8%. Então, quero dizer para você que dá resultado sim. Que ótimo. Agora vamos para o nosso próximo bloco, chamado Na Prática. Em que a gente vai dizer aqui, Roberta, contar um pouquinho, na prática, né? O que você, de forma mais objetiva, quais as práticas que você considera, traduz aqui a essência do nosso programa, né? B2Bench, falar de melhores práticas, para a gente implementar, desenvolver um ambiente saudável e principalmente manter, né? A gente fala um pouco de sustentabilidade aqui, uma questão é chegar lá para quem está iniciando essa jornada ainda e quem quer manter um ambiente saudável. Então, de uma forma assim, pontos que você considera fundamentais para a gente ter e manter esse ambiente saudável? Olha, acho que a primeira coisa que precisa ter, um forte apoio da alta liderança. Se a alta liderança da empresa não acredita que esse cuidado com as pessoas é importante e traz resultado, acabei de falar alguns números aí de resultados que a gente teve no ano passado, você perde muito apoio como recursos humanos. Então, não basta só a alta liderança estar engajada. Os líderes desses times também têm que estar engajados, também têm que acreditar e valorizar que essas ações vão repercutir aí no dia a dia e que vão trazer um resultado melhor para as pessoas. A gente cuida muito da questão de saúde, como eu falei, mas eu acho que tem coisas simples que a gente pode fazer que não custam muito, mas que trazem um olhar especial aí para as pessoas. Primeiro, ouvir a necessidade das pessoas. Entender que hoje, cada vez mais, as necessidades individuais podem trazer ganhos coletivos. Então, a gente é muito aberto a ouvir o colaborador da nossa empresa, ouvir o que a pessoa traz de uma necessidade, entender como a gente pode atender essa necessidade, e muitas vezes a gente consegue atender situações muito pontuais. Exemplos simples, por exemplo, hoje o inglês cada vez mais é muito necessário, nós somos uma empresa multinacional, com algumas interações mais fortes com outros países, e o inglês é vital para a gente. Muitas pessoas chegam e falam assim, olha, eu quero fazer inglês, mas eu quero fazer um intercâmbio. E como é que fica essa questão dos 8 dias presenciais que eu não vou fazer? Então, a gente conversa com a pessoa e fala, quer fazer um intercâmbio de quanto tempo? Ah, quero ficar 3 meses, 4 meses fora nos Estados Unidos para estudar. Vai, né? Então, ela tem esse autopatrocínio dela. A gente até tenta agilizar, ver se consegue antecipar férias. Olha, casa então com um pouquinho de férias. Mas você vai e a gente automaticamente coloca essa pessoa 100% em home office. Então, ela trabalha, consegue fazer um intercâmbio e trabalhar sem problema nenhum. A gente coloca isso muito acordado sempre com a liderança. A liderança é né? Tem que apoiar aí, e patrocinar isso. E essa pessoa fica em home office. Essa é uma necessidade individual e que veio e que acabou virando uma prática nossa. Então, hoje, quando a pessoa quer fazer um intercâmbio, ela pode fazer, consegue trabalhar? Consigo. Então, a gente faz. Quando não consegue, licença não remunerada. Em alguns casos, então, ela se ausenta, fica com uma licença, o contrato não expira e a gente libera isso. E falando dessa questão aí de apoio para o home office, eu acho que é legal colocar 2 práticas que a gente tem, que tem dado muito certo também. Quando uma pessoa da equipe
vira gestante, ela comunica isso para a gente, automaticamente, a partir do primeiro, segundo mês de gestação, ela já pode ficar 100% do tempo trabalhando remotamente, se ela quiser. Uau. Uhum. Então, para poder se cuidar, para ter mais condições de cuidar dessa gestação bacana, fazer exercícios, coisas que às vezes ir para o presencial dificultem, então ela pode ficar 100% de forma remota. E após, a gente aderiu à empresa cidadã, então a nossa licença maternidade já é de 6 meses, né? E a paternidade de 20. Então, mesmo assim, depois que o bebê nasce, ela também pode ficar de forma remota até que ele complete 1 ano de vida. Então, a gente estende esse período do home office também após o nascimento do bebê, para que ela possa aí ter todos os cuidados que um bebê necessita tanto até esses 12 meses, facilitar o processo de amamentação, por exemplo, para aquelas que amamentam, que é muito importante. E os papais também. Quando o bebê nasce, a gente também possibilita que eles fiquem 12 meses aí, até o bebê completar 12 meses em home office. Esse é um desafio, né, Daniela? Porque muito papai não quer. Não quer ficar os 12 meses, mas a gente já É uma teve. questão de cultura. De Eu acredito que cultura. daqui a algum tempo eles vão querer. E é importante esse apoio, né? Então, do nosso lado, o que a gente pode facilitar para que as pessoas aí consigam ter aí atuação nesses 2 papéis aí da paternidade, da maternidade, a gente faz. Então, acho que alguns exemplos simples que eu trouxe de que o que custa isso para a empresa? Custa, as pessoas voltam e, pelo contrário, essas pessoas ficam cada vez mais engajadas, mais motivadas a dar o melhor de si. Não, né? maravilhoso, Então, adorei as práticas na prática. Queria te perguntar, essas práticas especificamente, da licença não remunerada ou remunerada com a questão de liberar o home office, da licença maternidade, paternidade, e principalmente dessa que deve ser bastante novidade para quem está ouvindo a gente aqui, né? De voltar da licença, mas poder trabalhar ainda 1 ano em home office, tanto os pais quanto as mães, elas vieram pós-pandemia ou já é uma prática pré-pandêmica? Pós-pandemia. A gente aprendeu muito com a pandemia do dia para a noite, essa questão de trabalhar de forma remota, e evoluiu muito. Hoje a gente tem sistemas de gestão de controle de produtividade muito mais avançados, mas mais do que esse controle, a gente estabelece relações de confiança, né? Então, o líder, estando muito próximo da sua equipe, ele consegue entender em como essa pessoa consegue ser mais produtiva e trabalhar. Então, a gente aprendeu muito. Antes disso, a gente fazia estudos desse trabalho híbrido, como é que a gente vai fazer remoto. A gente tinha algumas questões de tecnologia que precisávamos avançar para propiciar esse trabalho em casa ou em qualquer lugar que a pessoa queira estar, que seja um ambiente seguro, tanto para a empresa quanto para ela. Então, antes disso, a gente ainda estava estudando como fazer isso de forma melhor. Fizemos alguns pilotos, não deu muito certo, mas aí com a pandemia não teve jeito. Então, a gente teve que acelerar esse processo de estudo e colocar em prática essa forma de trabalho remoto, e a gente aprendeu muito com isso. Então, essas práticas vieram assim, por que não? Estender isso porque dá certo, a gente consegue ser produtivo, então vamos propiciar. Então veio depois da pandemia. A gente fala que a pandemia foi traumatizante, a gente teve muitas perdas, pessoas que se foram, mas ao mesmo tempo tivemos poderosas lições. Exato, e essas lições para as empresas que entendem como valiosas se perpetuam até hoje, como na nossa, né? Onde a gente consegue ter um trabalho híbrido diferente e manter essas possibilidades de criar algo diferente. Como eu disse, vem de uma demanda que é de um colaborador, de uma pessoa, mas que a gente pode estender para outros da mesma forma. Tô adorando essa conversa. Muito bom, porque assim, é alto grau de maturidade, né? O que você falou, a pandemia foi muito dolorida, mas ela trouxe lições desde que a empresa tenha entendido isso, né? Exato. Essa abertura e olhar. Acho que o grande conceito aqui, Roberta, é que na prática, né? Nesse bloco na prática, é oferecer flexibilidade. No fundo, né, para você ter um ambiente
saudável, um ambiente, um bom equilíbrio, né? Se a gente ainda chama isso, eu não gosto muito do vida pessoal e profissional, mas um bom equilíbrio de vida. É você poder oferecer a flexibilidade. Você tocou em vários pontos de flexibilidade, a licença, a possibilidade de estender esse home office antes e durante, antes e depois do nascimento do bebê para pais e para mães, ter uma flexibilidade de entender que é um desenvolvimento pessoal, um inglês, um intercâmbio, então pode ir, venha os 8 dias, né, mas também sem engessar isso, não precisa ter a flexibilidade de horários, por isso que o grande ponto aqui você consegue trabalhar de uma forma mais saudável e manter um ambiente quando você traz esse conceito, que para mim é um conceito que veio para ficar no pós-pandemia, né? De flexibilidade, é o que os funcionários, as pessoas, têm buscado cada vez mais. Só para, acho que a gente não tocou num ponto específico aqui, aproveitando o bloco que fala de práticas assim mais objetivas, sobre benefícios flexíveis, né? O seu entendimento sobre isso, porque a gente também vem observando uma adesão maior no mercado justamente para combinar ali, né, com esse conceito, o mundo mais flexível, as práticas mais flexíveis e os benefícios também acabam ganhando espaço aí de flexibilidade. Antes eles eram mais, vamos dizer assim, engessados mesmo, né? Eu tenho isso e aquilo. E hoje a gente tem uma gama maior. Como é que é na Sompo? Hoje a gente não adota o princípio do benefício flexível no seu conceito tradicional, né? Dizendo, olha, você tem um leque, pode transformar isso nisso. Mas a gente tem uma gama de benefícios e onde a gente estimula que a pessoa acesse aquilo que é mais importante para ela, né? Então, quando você fala, olha, temos um fisioterapeuta aqui dentro da empresa, você pode usar ou pode fazer fora, né? Tem um leque de coisas que a pessoa pode usar ou não. Né? A gente tem convênios com importantes parcerias com academias, com universidades. Então, a gente fala até de benefício de você estudar em universidades de renome com um custo muito mais acessível por parcerias que a gente tem. A gente tem bolsa de estudo, então você pode fazer uma pós, uma graduação, fazer um inglês. Então, a gente oferta muitas coisas e a flexibilidade está daquilo da pessoa entender. Para mim, nesse momento, é mais importante acessar esse tipo de coisa ou esse. E sempre com muita comunicação, né? Explicando a importância de cada um desses benefícios e aquilo que a pessoa quer acessar. Então, no conceito tradicional de benefício flexível, a gente não tem. Mas o cardápio é vasto, O né? cardápio é vasto e aí fica para cada pessoa entender aquilo que é melhor ou o melhor momento para ela usar. Então, a gente tem parceria com Total Pass, com uma rede de academias enormes, onde a empresa entra com uma parte do custo bastante expressiva, então subsidia parte desse valor. O nosso plano de saúde não tem custo nenhum para as pessoas, nem para os seus dependentes, é totalmente subsidiado pela empresa. Então, é um cardápio vasto, como a gente falou, e que a pessoa acessa, né? E de acordo com aquilo que é melhor para ela, tá? Né? Exato. Isso muda também de acordo com a faixa etária, né? Muito. Isso a gente percebe bastante. Muito. Legal, e você tocou num ponto, antes da gente passar aqui para o próximo bloco, que é o FAQ, né? Que são as perguntas dos nossos ouvintes, da confiança, que para a gente é assim, né? O índice do Great Place to Work, o Trust Index, né? O índice de confiança, ele traduz tudo isso, né? Para ter uma gestão flexível, para oferecer mais flexibilidade, para ter um ambiente mais saudável, um ambiente que ofereça uma qualidade de vida melhor, você precisa estabelecer, acima de tudo, relações de confiança. E, de novo, a liderança ali como ponto-chave nessa questão. E eu vejo que você traz muito isso, né? Sempre a liderança, ele precisa primeiro combinar com a liderança. Só para a gente fechar aqui rapidamente, Roberta, como trabalhar essa questão da confiança, das relações com a liderança? Porque é ali que está, né, a mola que vai fazer tudo funcionar. Exato. Com muita comunicação, muita proximidade, muita transparência em tudo que é dito. A gente participa da GPTW não só para a gente ter um glamour de ser reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar, mas muito para olhar como as nossas práticas são vistas pelas pessoas da empresa. Então, quando elas respondem à pesquisa para a gente, traz muito insumo daquilo que a gente precisa trabalhar.
E uma das coisas que a gente viu logo no primeiro ano é que essa parte de comunicação, de transparência, a gente precisava evoluir. A gente evoluiu muito depois disso nos nossos canais de comunicação interna e a gente tem 2 grandes momentos onde a pauta de gestão de pessoas está na empresa todos os meses. Então, nós temos 2 bate-papos, um exclusivamente com os líderes, onde eu conduzo reuniões mensais, onde a gente fala muito sobre todos os aspectos de gestão de pessoas, como eles, como líderes, conseguem trabalhar melhor seu time, como se aproximar disso. Então, a gente leva pautas de RH que a gente está conduzindo, ações que vão entrar, mas muito de o que a gente espera de vocês como líderes para atuar junto com essas equipes? Como é que vocês podem tirar o melhor das pessoas? Então, essas pautas recorrentes e trazer o assunto de gestão de pessoas tem dado a diferença. Todo mês falar sobre isso, sobre a importância desse tema com os líderes é um diferencial. E o segundo bate-papo, onde eu faço uma live com todas as pessoas da empresa, líderes e não líderes, para falar de pessoas, para falar de gestão de pessoas. Então, tudo que aquilo é importante, os cuidados que a gente tem que ter, o que a gente também espera das pessoas frente às ações que a empresa está propiciando ou fornecendo. A gente tem lives com o nosso presidente a cada 3 meses, onde além dele falar de resultados, 80% da pauta está focado nas pessoas. Então, quando você traz essa pauta presente dentro da organização Recorrente, né? e recorrente, faz com que haja mais transparência e que aí você abra mais esse elo de confiança entre as pessoas, os seus pares e os líderes, né? Então, acho que dessa forma é que a gente vem ganhando bastante com isso e vem fomentando aí essas relações mais próximas e de confiança no time. Perfeito. Acho que não tem outro caminho, né? Não ser falar o tempo todo. Exato. Bom, vamos para o FAQ. Estou falando que está correndo aqui, agora eu vou usar meus óculos para a gente olhar aqui as perguntas dos nossos ouvintes, né? Quem está nos acompanhando já no podcast que mandou aqui para você, para essa conversa, Roberta. Ultimamente tenho recebido relatos de que o trabalho está tomando conta da vida e que as pessoas sentem dificuldade em desconectar. A gente até falou um pouquinho disso, né? Aproveitar momentos de lazer. Como a empresa pode ajudar os colaboradores a estabelecer limites saudáveis entre a vida pessoal e profissional, né? Às vezes parte da própria pessoa, mas a empresa pode dar aí uma mãozinha. Pode. Eu acho que a própria flexibilidade que a gente tem desse trabalho híbrido, né, dele ter essa flexibilidade de escolher o dia que ele vai para a empresa, um horário diferenciado. E acho que tem uma coisa que é muito simples e que a gente, quando vai fazer grandes ações, a gente agenda com muita antecedência. A gente cuida também de não tumultuar a vida das pessoas na própria rotina de trabalho dela. Então, a gente nunca coloca muita coisa dentro da mesma semana. Então, vai ter live de um produto, vai ter live de... Não, calma, vai ser nessa semana, a sua outra demanda vai ser na outra semana. Então, a gente tenta organizar a agenda com antecedência para que a pessoa não fique com esse estresse de vou ter que escolher, eu vou para cá, não. Tenta equilibrar isso, né? Dosar essa agenda da melhor forma possível. Eu tenho sorte de ter a comunicação interna comigo, então a gente consegue dosar tudo que a gente precisa falar, orquestrar, mas a gente estimula muito que a pessoa aproveite o tempo que ela está em casa para cuidar de si, para se desenvolver, para buscar uma atividade ao ar livre. A gente gosta muito de apoiar a corrida de rua, então toda a oportunidade que a gente tem de patrocinar aí para as pessoas é a participação em corridas de rua, então a gente faz isso para estimular que ela continue aí desenvolvendo sua gestão de saúde, os cuidados também com isso. Então, acho que como empresa é a gente olhar e falar assim, olha, calma, né? E como eu disse, a gente tem muito mais um olhar para aquilo que a pessoa consegue fazer de melhor do que falar, se precisa ficar 8 horas conectadas, porque a gente controla a hora que você liga, a hora que você desliga. A gente não faz isso, né? A gente olha para aquilo que para algumas empresas. para aquilo que a pessoa apresenta de resultado.
Ah, legal, muito bom. E a questão do autoconhecimento também é importante, né? Acho que estimular esse autoconhecimento também de cada um, a liderança pode exercer isso nas conversas de feedback, nos diálogos, né? Olhar para si, cada um funciona melhor no horário, já que a empresa oferece a flexibilidade, olha que maravilha, né? Eu poder trabalhar nos meus picos de produtividade ou não, acho que isso também é uma dica ali para ajudar nesse conceito. A gente tem outra, e essa é ótima, né? Que já trabalhei em empresas que valorizavam muito o bem-estar dos colaboradores e percebi que a rotatividade era bem menor. Então, aqui está querendo uma ligação entre. Gostaria de saber mais sobre o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, impacta a retenção. Retenção não, né, gente? Permanência dos talentos, né? Quanto mais as pessoas ficam na empresa, justamente por ter mais flexibilidade, ou saem por não terem mais flexibilidade. Você sabe que quando a gente rodou a GPTW esse ano, uma das perguntas que tinha lá é: quais os motivos para você permanecer A gente usa o na sua permanecer. não é isso? Uhum. Permanecer. E aí, sabe qual é o maior índice na Sompo? 37% está focado em qualidade de vida. É o primeiro? É o primeiro, à frente de questões como remuneração, À frente de desenvolvimento. desenvolvimento. Exato, Olha, 37% é o maior índice que a gente tem de motivos de permanência na companhia. E isso se traduz quando a gente olha para o nosso turnover, que é outro número bacana para trazer. O ano passado a gente fechou com um turnover de cerca de 14%, quanto que quando a gente compara com empresas do nosso segmento é maior, né? Então a gente tem uma rotatividade menor. E o tempo de permanência das. Eu estou há 17 anos na Sompo, eu sou um pouquinho fora da curva, mas o tempo médio de casa na Sompo é de 7 anos. é alto. Então, com esses dois números mostra. Agora tem uma coisa mais bacana, Dani. Tem pessoas que saem para o mercado, aparece uma oportunidade, ok. É parte da vida, né? Tem uma outra Ótimo. oportunidade, vou conhecer um segmento novo, vou para um cargo que hoje aqui ainda não consegui alcançar. As pessoas vão embora, né? E vão, sejam felizes, né? Em muitos casos eu não faço retenção, não, nem fica aqui, vai ser feliz, vai buscar. Sabe o que é mais bacana? Eles A gente gostam. tem muitos. A gente tem uma prática que na Sompo, não é uma regra, não é uma política, mas a prática de dizer assim: olha, se você pediu demissão, você pode voltar depois de 12 meses. Passou 12 meses, você pode voltar para a Sompo. No último ano, eu estava até conversando com o meu diretor, eu falei: quebrei essa prática aí várias vezes. As pessoas voltaram com muito menos tempo, pedindo pelo amor de Deus. Fui lá, né? As empresas vendem uma situação de a gente busca o equilíbrio e tal, mas quando você entra, o olhar, o cuidado que a gente tem com as pessoas é muito diferente. A Sompo é uma empresa que preza muito pelo acolhimento das pessoas, então todo mundo que chega é muito bem recebido. Isso vem um pouco da nossa cultura japonesa também, de receber bem. Então as pessoas me ligam e falam: posso voltar? Eu sei que faz só 6 meses que eu saí, mas tem aí uma oportunidade, e quando tem, eles voltam. E como eu falei, no último ano, eu quebrei muitas vezes essa regra, a gente tinha oportunidade e trouxe as pessoas de volta. Então, essa questão de você poder propiciar esse bem-estar é um sinal de que a gente está no caminho certo, Dani, que as pessoas gostam mesmo de trabalhar na Sompo. Que legal. E olha, se sai dessa forma e volta, é porque saiu bem também, né? Que também é uma prática que tem a ver com a questão da gente falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, é na jornada toda do colaborador, né? Da pessoa. Né? Ela entra, eu costumo dizer que quando ela entra, as empresas aprenderam a dar as boas-vindas, né? Um onboarding sofisticado, presentes, brindes. Aí o meio da jornada já começa a surgir aqueles problemas e o final nem sempre é muito bom, né? Há aquele gosto de divórcio amargo na maioria das vezes, porque falta essa maturidade que você trouxe também, né, Roberta? Falar, não vai, né? Às vezes é uma nova experiência, é uma nova indústria, é um cargo que a gente não tem aqui ainda. Ter essa maturidade na despedida faz com que as pessoas também se sintam confortáveis para voltar. Então, aí também, isso é uma dica também, é uma prática também para manter esse ambiente altamente saudável, né? De qualidade de vida. Mais uma, antes da gente fechar aqui a nossa última pergunta do FAQ. Queremos criar uma empresa onde as pessoas se sintam felizes e realizadas. Como podemos construir uma cultura que valorize o tempo livre e o bem-estar dos colaboradores? Acho
que a gente vai chover aqui um pouquinho no molhado, mas vamos lá. Vai chover no molhado, mas eu acho que o grande ponto é que para você criar essa cultura, eu acho que é um ponto que eu falei lá atrás, precisa ter o olhar da alta liderança, ela precisa acreditar que colocar as pessoas no centro aí da importância do seu negócio, no centro das relações internas, é o que vai dar certo, né? E traz muito resultado. A partir do momento que você acredita nisso, você consegue tentar prezar que haja esse equilíbrio em tudo que a gente faz. Equilíbrio nas demandas de trabalho, como eu falei, quando a gente olha para a produtividade e fala que cresceu, não foi crescendo, desculpa o termo, torturando ou matando as pessoas, fazendo com que elas trabalhassem 20 horas a mais todo dia para poder chegar nessa produtividade. Não, foi justamente equilibrando e dosando entre o time como a gente consegue trabalhar melhor as coisas. Então, a alta liderança, entendendo a importância das pessoas e o líder falando qual é o meu papel, como é que cabe para que eu faça a gestão desse time da melhor forma possível. Como é que eu doso isso? Entender muito como cada um é um. Né? As pessoas não são todas iguais, muito pelo contrário, todo mundo é um ser humano único, com competências, perfis, capacidades muito diferenciadas. Então, trabalhar o líder para olhar isso, tirar o melhor do seu time e entender como ele pode trazer as pessoas aí jogando junto, sem ter nenhum tipo de processo de, como eu disse, de sobrecarga, é o que a gente tem feito. Então, acho que não tem muito receita de bolo, é muito entender que as pessoas são importantes. Então, quando a gente olha isso, e eu sou extremamente feliz de trabalhar onde eu trabalho, por poder ter, primeiro, a credibilidade do meu CEO, que também entende que as pessoas são o cerne da nossa empresa e aí apoia todas as ações de RH incondicionalmente. Então, sou muito feliz e realizada por poder trabalhar numa empresa que preza por isso, mas quando a gente consegue extrapolar e o líder é uma pessoa também. Né? E quando ele também sente que ele também tem essa importância, que ele consegue dosar, ele faz a melhor gestão possível. Muito bom, adorei, ficaria aqui horas e mais horas falando com você. Parabéns falo bastante, né? Não, foi muito bom, parabéns pela bom. sua liderança aí à frente da gestão de pessoas e tantas outras áreas e funções que você acaba orquestrando ali, pela gestão da Sompo, né? Obrigada pela conversa, obrigada por compartilhar tantas práticas. E obrigada a você também que assistiu aqui a mais um episódio do Bit2Bench. Para você ficar à frente do mercado, conhecer mais conteúdos, eu convido vocês a assinarem a nossa newsletter e nos seguir nas redes sociais da Great People e Great Place to Work. E também as nossas redes sociais aqui, né, Roberta? Até o próximo episódio.